Bem, boa tarde a todos. Turma de Processo Penal 1, hoje, dia 20/4, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá bom? Hoje, vamos dar início sobre a unidade que vai tratar sobre jurisdição e competência. Vamos falar sobre jurisdição e vamos falar uma parte da competência, já que ela é extensa, então vai deixar para terminar na próxima aula, tá certo? Então, jurisdição e competência. Lembrar vocês que, juntamente com esse vídeo aula, vai estar acompanhado o roteiro da aula, e os 3 questionamentos sobre a matéria, tranquilo? Lembrar vocês que na próxima aula, acredito que vocês já estejam sabendo, se não estiverem sabendo eu vou avisar agora, próxima semana eu postarei a nossa avaliação. A nossa avaliação ela será composta de 8 questionamentos. Desses 8 questionamentos, alguns serão tirados, dos que eu já estou enviando para vocês, todo final de aula. Então, aqueles que estiverem respondendo e me enviando, esses aí vão ter menos problema, vão ter mais tempo, para resolver as outras questões. Então, vamos ter questões relacionadas a esse questionário que eu já estou enviando. Vamos ter questões que eu vou elaborar e que vocês vão poder responder, bastando para isso ouvir as aulas, tá bom? Não as aulas, não só as videoaulas, mas aquelas aulas que nós temos ainda presencial no início do semestre. E também vamos ter talvez uns 2 questionamentos que vão requerer de vocês uma pesquisa, tá bom? Uma pesquisa. Então, na próxima semana, hoje é dia 20 mais 7, dia 27. Dia 27 da próxima semana, eu vou estar postando esse questionário que vai ser a avaliação. E vocês terão 15 dias para responder. A avaliação poderá ser feita em até 4 componentes, 4 alunos, não mais do que isso, tá certo? Professor, eu quero fazer sozinho, pode fazer só. Não, mas eu vou fazer de dupla, pode fazer de dupla. Até 4 alunos poderão participar, tá bom? Não basta todos os alunos me enviarem avaliação, não. Basta um dos 4, ou um daqueles que tiver participado da avaliação, enviar através do sistema AVA, tá bom? Através do sistema AVA. Se tiver alguma inconsistência no sistema AVA, pode enviar pelo e-mail. O meu e-mail é institucional, prof.vasco@unicatólica.edu.br, tá bom? E, professor, você vai dar, eu já fui seu aluno, e o senhor sempre dá aquele ponto de participação, que poderá, sim, vai ter, mas aí eu vou dar em cima do sistema AVA. Aqueles alunos que estão visitando o sistema AVA, aqueles alunos que estão enviando as tarefas, aqueles alunos que estão participando do momento em tempo real. Esses alunos, com certeza, eu poderei compor a nota com mais um ponto, tá bom? Os demais não, os demais ficariam só com a sua nota da prova, sua nota de avaliação. Tranquilo? Qualquer coisa, hoje à noite a gente tira dúvidas sobre a avaliação, porque hoje à noite nós vamos ter em tempo real o momento de tira dúvidas das 19 horas às 19h30 até às 21 horas. Tranquilos? Eu acho que por enquanto é isso de informação e vamos dar início à nossa aula, tá bom? Começando por jurisdição. Professor, o que é jurisdição? Tá certo? A
palavra jurisdição vem do latim, né? Da composição de dois termos. O termo iuris, que quer dizer direito, e o termo dictio, que quer dizer dizer. Então, se nós fosse pegar no pé da letra, na etimologia da palavra, jurisdição significaria dizer o direito. Agora, em uma definição mais técnica, mais didática, mais científica, tá bom? A gente tem que partir do princípio que nós, seres humanos, vivemos em sociedade, tá bom? Então, nós estamos sempre nos relacionando uns com os outros. Nessas relações rotineiras entre as pessoas, podem surgir alguns problemas, né? Problemas relacionais mesmo, tá bom? E desses problemas relacionais poderá advir algum tipo de conflito. E aí vocês já estudaram comigo lá no ETD, que quando há um conflito, uma das finalidades, né? Uma das finalidades do direito seria tratar esse conflito. E a jurisdição seria uma das formas de tratamento desse conflito. Jurisdição oficial, é óbvio, tá bom? Então, em constante relação, o Vasconcelos teve alguns problemas com outras pessoas e algumas delas eu tive alguns conflitos. Quer dizer, momentos que não houve nenhum tipo de solução entre as partes. Aí, nesse caso, nós podemos sim provocar a jurisdição oficial, tá bom? Então, a jurisdição seria o poder-dever que tem o Estado, que, através de um juiz de direito, tá bom? Ditará a solução desses conflitos, por meio, é claro, da aplicação da lei ao caso concreto. Isso é que é jurisdição. Tranquilo? Até aí? Então vamos partir agora para os princípios que vão nortear, que vão orientar a jurisdição. Alguns deles, obviamente, nós já estudamos nos princípios que fundamentariam a ação penal. Então eu vou dar um passant nesses princípios, tá certo? E aí o primeiro deles é o que nós chamamos de princípio da inércia. Tá bom? E o que seria? Lembre-se que quem tem o poder-dever de ditar essas soluções, né, em conflitos é o juiz Estado, tá bom? Só que a regra é o seguinte: a regra é que esse juiz Estado, ele não pode agir de ofício, tá bom? Então, quando ele fala de princípio da inércia, é que, na realidade, o poder jurisdicional do Estado, ele fica inerte até o momento em que ele é provocado pelas as partes interessadas. Então, o que é que diz esse princípio da inércia? Ele defende a ideia de que o poder jurisdicional do Estado, ele não poderia agir de ofício, ele deve ficar inerte e só age se provocado pelas partes ali interessadas. Tranquilos até aí? Só lembre-se que é uma regra, tem exceções, tá bom? Tem exceções. Por exemplo, o juiz, ele de ofício, ele pode optar em favor de um réu em habeas corpus, de ofício, tá bom? Não precisa nem ser provocado, não. Ele mesmo pode, através do HC, ele poderia promover a liberdade de ir e vir de alguém que ele tem convicção
de que está sofrendo alguma arbitrariedade, alguma ilegalidade, tá certo? Tenha cuidado que em alguns livros, ainda de 2019, 2018, falam sobre a possibilidade da prisão preventiva por parte do juiz de ofício. E nós tivemos algumas modificações com o pacote anticrime, tá bom? E nesse pacote anticrime e com a lei também de abuso de autoridade em conjunto, hoje a gente pode entender que o juiz perdeu essa capacidade de ofício de prender preventivamente alguém. Então ele vai precisar sim ser provocado pelo MP ou pelo delegado de polícia, mas mesmo assim, se for pelo delegado de polícia, tem que passar pelo parecer do MP como curso legis, tá certo? Então há essa possibilidade também. Essa semana mesmo, final de semana, eu também discutindo com alunos do estágio 4 e o aluno, em um dos casos, ele estava responsável por elaborar uma razão de apelação, casos verídicos, processos verdadeiros na mão dos alunos. Vocês um dia vão chegar a esse ponto. Aí o aluno entrou em contato comigo, perguntando se nas razões de apelação ele poderia combater um emendatio libelli, quer dizer, uma mudança no libelo, ou uma mudança na denúncia provocada pelo próprio juiz. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte: esse abre aspas, emendatio libelli, fecha aspas, do juiz foi comunicado à defesa, para que a defesa se manifestasse? E aí o aluno disse que sim, a defesa se manifestou e não houve nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, poderia, ele de ofício, tá vendo? Juiz de ofício. E mesmo se você for observar pelo artigo 383 do Código de Processo Penal, né, que foi uma mudança que houve em 2008, a gente pode entender sim que o juiz ele não fica adstrito à tipificação promovida pelo Ministério Público através da denúncia. Não. Ele fica adstrito aos fatos, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o juiz, ao final, na sentença, ele pode sim aplicar, agravar, né, ou atenuar os efeitos, as consequências da tipificação do MP. Tanto ele pode agravar, como ele pode também atenuar. Então, isso é possível. Isso é uma forma também de uma exceção, né, à regra do princípio da inércia. Tá certo? Então, mas a regra é que não pode. A regra é que o juiz deve ficar inerte até que seja provocado. Mas tem exceções, como eu falei aqui, 3 exceções, tá bom? Outro princípio é o princípio do juiz natural, que nós já vimos, tá certo? Quando estudamos a ação penal. E o princípio do juiz natural nada mais quer defender que uma pessoa acusada, ela deve previamente, né, saber quem é o juiz que vai julgá-la, tá bom? Esse princípio nós vimos, esse princípio ele evita, né, o que nós denominamos de juízos ou tribunais de exceção, tá certo? Então, quer dizer o que? Esse princípio quer dizer que o acusado, o réu, ele deve conhecer antecipadamente quem vai julgá-lo, tá bom? Tranquilo? Isso nós já vimos, por isso que eu fui mais rápido nesse princípio. O próximo, do promotor natural.
tá bom? E aí é o seguinte, aí é uma briga, né, uma discussão entre a doutrina e a jurisprudência. A doutrina majorante, a doutrina majoritária, defende sim a existência desse promotor natural. O que seria? O acusado ele tem que previamente conhecer quem é o representante do Ministério Público que vai julgá-lo, ou que vai acusá-lo, né? Que vai acusá-lo, tá certo? Só que a jurisprudência e o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, entende que não. Esse princípio, né, do promotor natural, tá bom? Ele iria de encontro a um princípio maior do Ministério Público, que é o princípio da indivisibilidade, tá bom? Então a atividade do Ministério Público ela é indivisível, tá certo? E vocês devem lembrar disso quando vocês estudaram Teoria Geral do Processo, e lá vocês estudaram o Ministério Público e viram todos os princípios inerentes à atividade do Ministério Público, dos quais uma delas é a indivisibilidade. Então é indivisível essa tarefa do Ministério Público, essa competência do Ministério Público. E se você imaginasse a possibilidade de apenas um determinado representante do Ministério Público pudesse acusar alguém, nesse momento você poderia estar repartindo, né, esse exercício do Ministério Público, que é impossível. Tá bom? Mas aí vocês podem fazer essa pesquisa e vocês aderir ou não, né, pela tese da jurisprudência, né, a tese pretoriana ou a tese doutrinária. Tranquilo? O próximo é o princípio da investidura, tá certo? E no princípio da investidura, o que é que ele defende, tá bom? Nós sabemos que para ser juiz, necessário se faz que a pessoa ali encarregada, né, de ditar as soluções de conflitos, essa pessoa ela tem que passar por um crivo de um concurso público e todas as suas demais fases, tá certo? Então, quando você faz um concurso público, você logra êxito no concurso público, você tem que passar pela nomeação, e só depois na nomeação é que você investe do cargo, tá certo? Então, o que quer dizer esse princípio, né, da investidura? É que a jurisdição ela só poderá ser exercida por aquela pessoa, tá bom? Que logrou êxito em concurso público e todas as suas demais fases até a assunção do cargo de juiz. E aí sim, depois que ele assumir esse cargo de juiz, aí que ele estiver em pleno exercício, né, do cargo, aí sim ele poderia obter, né, esse poder-dever de julgar, denominado de jurisdição. O próximo seria o princípio da indelegabilidade, tá bom? O princípio de não delegação. E isso quer dizer que a jurisdição ela só pode ser prestada, assim, por quem passou. Não, ela não pode ser delegada a outro juiz. Tá certo? Ela não pode ser passada para outra autoridade. Então, o princípio da indelegabilidade, tá certo? Ela está muito ligado à competência que vamos ver aqui à frente. Todo juiz ele tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência, tá certo? Mas a jurisdição ela não pode ser passada para outra autoridade, tá bom? Que não seja esta que é o juiz competente, tá bom? É a que a gente chama de efetivação do juiz natural, né? Esse princípio da indelegabilidade
o princípio da indelegabilidade da jurisdição é um subprincípio do princípio do juízo natural, tá bom? Aquele que prima que o acusado, o réu, ele deve, de forma antecipada, saber quem vai julgá-lo, né? Quem vai conhecer a sua situação, tá certo? Ali, conflituosa, tranquilo? Aí tem também o princípio da indeclinabilidade. Isso quer dizer o quê? O juiz ali competente, ele não pode declinar da sua jurisdição. Ele não pode se eximir de prestar o poder jurisdicional do Estado, tá certo? Até mesmo porque a Constituição, no seu artigo 5º, tá bom? Inciso 35, posso estar enganado, 35, 33, por aí. A Constituição defende que toda e qualquer ameaça a direito não pode deixar de ser apreciada pelo poder do Estado, pelo poder judiciário, não pode, tá certo? Então, esse direito fundamental, nosso direito fundamental, né? Toda e qualquer ameaça ao meu direito, o Poder Judiciário não pode se furtar de apreciar. Consequentemente, aquele juiz competente, ele não pode se eximir de julgar o meu caso, tá bom? Ele não pode declinar desse poder-dever. Daí a palavra, ó, poder-dever, tá bom? Ele não pode, é um dever, tá certo? E aí tem o penúltimo princípio, o princípio da improrrogabilidade, tá certo? Quando a gente fala de prorrogar, a gente fala de uma dimensão temporal, né? Prorrogar, enfim. Então a jurisdição, ela não pode ser prorrogada em decurso do tempo. Quer dizer, não pode passar de um juiz para outro juiz em decurso do tempo. Tem exceções? Tem. Daqui a algumas aulas vamos estudar sobre conexões e continência. E aí a gente pode entrar nessas exceções, mas isso aí vai ser um caso para nós estudarmos à frente. Mas a princípio, né, como uma noção preliminar, propedêutica sobre a jurisdição, necessário se faz que vocês entendam que essa jurisdição, essa competência, né, ela não pode ser prorrogada em decurso do tempo, tranquilo? E por último, o último princípio que nós vamos observar é o princípio da inevitabilidade. Inevitabilidade. Professor, e o que seria, né, esse princípio, tá bom? Quando a gente vai tratar sobre processo penal, sobre julgamento, sobre jurisdição, a gente determina que nós estamos em uma tríade processual, né? Que os romanos chamavam de actu trium personarum. É uma tríade processual que é formada pela o juiz, né? Pela acusação, tá bom? E pelo réu, e pela defesa, réu, tá bom? Judice actorium e rei, o réu, né? Então, essa inevitabilidade, ela tem a ver com a possibilidade de impedimentos, suspeições e incompetências, tá bom? Um juiz que não seja impedido, suspeito ou incompetente, tá certo? É inevitável, tá bom? A possibilidade de recusa. Quer dizer o quê? O réu ou qualquer uma das partes não pode recusar, tá certo? A atuação daquele juiz competente ou aquele juiz que traz consigo o poder-dever de julgar aquele caso. Isso só vai acontecer, obviamente, se
qualquer uma das partes conseguirem, né, provar que aquele juiz ou ele está impedido, ou ele é suspeito, ou ele é incompetente, tá bom? Essa diferença, né, entre suspeição e impedimento, incompetência, a suspeição e impedimento é bem simples, tá certo? No caso da suspeição, há uma relação do juiz para qualquer uma das partes, tá bom? Que o impeça de julgar aquele caso. Então, é um aspecto subjetivo. Na suspeição, deve-se provar algum relacionamento do juiz com qualquer uma das partes, tá bom? Nós vamos ver isso mais profundamente também lá na frente. Mas apenas estou dando essas pequenas diferenças, né? Já no impedimento, não. O impedimento, existe um relacionamento do juiz não com as partes, mas com o objeto da causa, tá bom? Então, enquanto na suspeição a dimensão suspensiva ela é uma dimensão subjetiva do juiz para com as partes, já no impedimento essa dimensão impeditiva ela é objetiva do juiz para com o objeto, tá bom? Como nós vamos ver isso mais na frente, de forma mais aprofundada, a gente deixa isso para lá. O que eu quero que vocês entendam é que o princípio da inevitabilidade preceitua que nenhuma das partes pode recusar, tá certo? A prestabilidade daquele juiz competente. Quer dizer, não pode recusar a jurisdição ali imposta, tá bom? Pelas regras de organização judiciária, tá bom? Então, se o juiz tem aquela jurisdição, se ele é o juiz competente para julgar aquele caso, então nenhuma das partes ali, seja acusação, seja defesa, pode recusar. É inevitável a presença daquele juiz como julgador. É isso que eu quero dizer. É inevitável. E aí as exceções são os casos de suspeição, impedimento e incompetência. Suspeição e impedimento tem essas noções preliminares, e da incompetência a gente vai partir agora para a segunda parte da aula, que é falar sobre a competência, tá bom? E, professor, o que é competência? Né? Nós sabemos que a jurisdição é o poder-dever, tá bom? Do Estado, que, através de um juiz, dita a solução de conflitos por meio da aplicação da lei a um caso concreto. Então, de forma bem resumida, a jurisdição nada mais é do que o poder que tem um juiz, um poder-dever que tem um juiz de julgar, tá bom? E o que será a competência desse juiz? A competência dele vai ser a medida desse poder-dever, até onde vai o poder-dever desse juiz. Jurisdição, vou repetir para vocês, jurisdição, todo juiz tem. Todo juiz tem jurisdição. Então, todo juiz tem sim o poder-dever de julgar. Agora, ele não pode julgar todos os casos, tá bom? Quem vai delimitar, quem vai limitar esses casos ou esses ramos do direito onde esse juiz vai poder julgar é a competência que vai fazê-lo, tá bom? Então, a competência, ela é, como alguns doutrinadores definem de forma bem curta, é a medida da jurisdição, é o limite da jurisdição, tá bom? Eu posso dizer que a competência é o instituto que diz até onde pode um juiz prestar a solução, até onde o juiz pode julgar, tá certo? Professor, e como é que nós vamos determinar essa competência? Então, a própria lei adjetiva penal, quer dizer, Código de Processo Penal Brasileiro, ele define, tá certo? E ele define isso no artigo 66,
69, 69. Deixa eu ir aqui no Código de Processo para dar uma leitura. Código de Processo Penal, artigo 69. Tá aqui. Da competência, tá bom? Da competência. Aí diz assim, ó. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, item 1, o lugar da infração. Item 2, o domicílio ou residência do réu. Item 3, a natureza da infração. Item 4, a distribuição. Item 5, a conexão ou continência. Item 6, a prevenção. E o item 7, a prerrogativa de função. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos determinantes da competência, tá bom? É através deles que nós vamos determinar qual é a competência do juiz, ou até onde aquele juiz poderá, tá bom? Aquele juiz poderá julgar, até onde, tá certo? E o que eu vou fazer hoje? Nós temos aqui 7, como eu falei para vocês, 7 indicadores, né, determinantes da jurisdição. Então, são imensos, são 7. Vamos ver só 2 hoje, tá bom? Vamos ver a natureza da infração e vamos ver a prerrogativa de função. A natureza da infração e a prerrogativa de função. Esses dois como indicadores da competência. Tranquilo? Então vamos lá primeiro. A natureza da função, ou a natureza da infração, tá certo? E aí essa natureza da infração vai definir qual a justiça competente para julgar aquele caso. Então, paramentado na natureza da infração, se determinará qual seria a jurisdição competente para julgar aquele caso. E a organização judiciária, né, do Brasil como um todo, de forma genérica, eles dividem em justiça comum e justiça especializada, tá certo? A justiça comum vai ser tratado, ou a jurisdição competente vai ser a federal, a jurisdição federal, ou a jurisdição estadual, para crimes comuns. Olha, a justiça comum, para a justiça comum, poderá ser federal ou poderá ser estadual. Já a justiça especializada, tá certo? Aí vai ter eleitoral, trabalhista e militar. Isso de forma genérica. Depois a gente passa para a seara penal, tá bom? Mas de forma genérica, quer dizer que define-se a jurisdição, né, através da natureza das infrações, e aí nós podemos ter a justiça comum, que aí seria tratada pela Justiça Federal e Justiça Estadual, ou teríamos as justiças especializadas, que aí entraria a seara eleitoral, a seara trabalhista e a seara militar. Quando a gente parte, né, para a justiça na seara penal, é quase a mesma coisa, tá bom? O que acontece? Nós teríamos a justiça comum também na seara penal, e a justiça comum vai ser tratada também pela Justiça Federal e Justiça Estadual. Agora, quando vai tratar de justiça especializada, aí vocês sabem que não existe, a área trabalhista não trata de área penal, tá bom? Então continua a eleitoral, porque nós temos crimes eleitorais, continua a militar, porque nós temos crimes militares, e aí teríamos aquela competência do Senado Federal para julgar alguns crimes, tá bom? Alguns crimes. Aquela competência que ela está designada no artigo 52 da Constituição Federal, tá bom? E aí a gente começa a adentrar um pouquinho
não só da natureza da infração. Quando a gente adentra nessa possibilidade, nessa competência do Senado Federal, tá bom? Para alguns tipos de crimes, para algumas espécies de infrações, a gente entra também no que chama de prerrogativa de função, tá bom? Então, a princípio, de forma bem resumida, tá bom? Quando a gente vai tratar da natureza da infração como um indicador determinante da competência jurisdicional, tá certo? Aí nós temos, na seara penal, a justiça comum, que vai ser exercida pela Justiça Federal e Justiça Estadual, e teremos a Justiça Especializada, que será tratada pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Militar ou pela competência do Senado Federal, no que tange ao artigo 52 da Constituição Federal. Tranquilo? E vamos passar agora para a prerrogativa de função como um indicador determinante da competência jurisdicional, tá certo? E o que é que a gente fala de prerrogativa de funções? Para falar de prerrogativa de funções, nós temos que passar, a gente tem que entender que existem determinadas pessoas, tá bom? Que pelo exercício da sua função pública, ou pelo cargo público que ele exerce, tá bom? Ele terá o direito ao denominado de foro especial, tá bom? Um foro especial. Então, um presidente da República, um vice-presidente da República, ministros de Estado, né, Ministério Público, deputados estaduais, essas pessoas, elas exercem um cargo público de função ímpar, né, no que nós denominamos de estrutura de um Estado democrático de direito. Então seria injusto, seria ferir o princípio da igualdade, se nós tratássemos essas pessoas iguais a todas as outras, tá bom? Isso seria, abre aspas, injusto, tá bom? Fecha aspas. Dentro aí desse conceito axiológico do que seja justiça. Mas a princípio, essas pessoas serão, de alguma forma, terão um foro especial. Então, para falar de prerrogativa de função, como indicador determinante de competência jurisdicional, primeira coisa, a gente tem que saber que não é para todo mundo. São só determinadas pessoas, tá bom? Segundo, de que essas pessoas estariam, de alguma forma, exercendo uma função pública de excelência na estrutura organizacional de um Estado democrático de direito, tá certo? Outra observação. Professor, esta pessoa deixou de exercer esse cargo. Ela continua com um foro privilegiado, um foro especial? Aí a resposta é não, tá bom? Na hora em que ele deixar o cargo ou perder, né, essas funções, ele também passará a ser tratado como uma pessoa comum, tá bom? Uma pessoa comum. Então não terá mais foro especial. Outra observação, professor, imaginemos que uma pessoa, ela exerce um cargo de excelência funcional, né? De excelência pública funcional, e ela tem foro especial. E ela praticou alguns atos durante o exercício desse cargo. E agora ele deixou o cargo, perdeu, né, este cargo. Aí fica a pergunta:
o ato que ele praticou foi durante o exercício do seu cargo. Né? E agora ele não é mais, imagina, é um presidente da República. Ele exerceu alguns atos, praticou alguns atos, esses atos foram considerados ilícitos, tá bom? E agora ele não é mais presidente da República. A gente pergunta se ele teria esse foro especial, tá bom? Teve uma lei em 2000, eu não estou lembrado a data, o ano correto, não sei se foi 2008, 2007 ou 2008. Essa lei 10.628, não tenho certeza. E ela modificava, ela trazia a possibilidade de que essas pessoas responderiam pelos atos aliás, teria o foro privilegiado, o foro especial, pelos aqueles atos que eles praticaram quando exerciam a função de excelência, tá bom? Então, mesmo que eles estivessem perdidos, mas os atos ali que estariam sendo julgados, foram atos praticados quando ele quando ele estava na função, ele deveria ter foro especial, mas essa lei foi considerada pelo STF incondicional. Então, hoje é assim, hoje. Não importa, tá bom? Não importa se o ato que ele praticou foi durante o seu exercício, né? Ou depois. Ele perderá, tá bom? Ele vai perder o seu foro especial. Tranquilo? Então, duas observações, né? Que eu passei para vocês, tá bom? Aí vamos agora, de forma resumida, né? Observar esses foros especiais. O primeiro deles vamos ver quem são, né? Quem são aquelas autoridades, aqueles agentes públicos que só podem ser julgados, né, pelo STF. Então o STF seria competente para julgar essas pessoas. Quem seriam, tá bom? É o primeiro deles. Tem que saber se é crime comum ou se é crime de responsabilidade. Se for crime comum, então, quem são essas pessoas? Aí, presidente da República, vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, membros do STF, tá certo? Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Então nós temos, presidente da República, vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da República. Esses 6 agentes públicos, no cometimento de crimes comuns, tá bom? De crimes comuns, a competência jurisdicional é do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Tranquilos? Se esses seis agentes públicos, né? Esses 6 agentes públicos cometerem crime de responsabilidade, não são crimes comuns, crime de responsabilidade, aí a competência passa a ser do Senado Federal. Tranquilo? Então, repetindo. Crimes comuns, aliás, presidente da República, vice-presidente da República, membro do Congresso Nacional, ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, esses 6 aqui, tá certo? Se cometerem crime comum, a competência é do STF. Se eles cometerem crime de responsabilidade, é Senado Federal. Tá bom? Agora, não importa se é crime comum ou se é crime de responsabilidade, tá certo? Será competência do STF aquelas autoridades, aqueles ministros de Estado, comandante das Forças Armadas, seja
Exército, Marinha ou Aeronáutica, tá bom? Serão também do STF. E ministros dos tribunais superiores, dos outros tribunais superiores, né? STJ, TSE, TST e STM, tá bom? E ministros do Tribunal de Contas da União. Então vamos lá. Professor, ministro de Estado, comandante do Exército, Marinha e da Aeronáutica, ministros do Tribunal de Contas da União e ministros de qualquer tribunal superior, esses 4 agentes aqui, tá certo? Se eles cometerem crime comum ou crime de responsabilidade, tá certo? A competência jurisdicional é do STF. Tá bom? Então nós vimos, competência do STF para crime comum, vimos competência do Senado Federal para crime de responsabilidade e vimos a competência do STF para crime comum e de responsabilidade para determinados agentes públicos. Tranquilo? Lembrar vocês que às vezes ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, tá certo? Às vezes o ato que ele comete é um ato que a gente denomina de ato conexo a de outro agente. E, por exemplo, é do presidente da República, né? O ato que ele praticou, imaginemos, o ministro da Saúde, ele pratica um ato conexo com o do presidente da República. Então, são atos conexos. Neste caso, o que é que acontece? Se for crime de responsabilidade, vai para o Senado Federal, tá bom? Pela conexão. Se não tivesse conexão, imagine, o ministro da Saúde, sozinho ele praticou um ato e praticou um crime de responsabilidade, tá certo? Então, neste caso, a competência é do STF. Mas se esse ministro de Estado cometeu este ato em conexão com qualquer um daqueles cuja competência é do Senado para crime de responsabilidade, ele vai ser chamado a lide para o Senado. Tá bom? Tranquilo? Então já vimos já do STF. Vamos agora passar para o Superior Tribunal de Justiça. E da mesma forma, vamos tratar sobre os crimes comuns, tá certo? Os crimes comuns e os crimes de responsabilidade, tá certo? Tranquilo? Então vamos. Competência do STJ para crimes comuns. Tá bom? Quem são esses agentes? Apenas os governadores de estado e do Distrito Federal. Tranquilo? Então, o STJ, ele só vai ser competente para julgar crimes comuns em foro especial, obviamente, né? Quando o crime é praticado pelo governador do estado ou do Distrito Federal, tá certo? Tranquilo? Já para crime de responsabilidade, a gente tem que ver, né? Quem seriam essas autoridades? Tá bom? Se um governador do estado se um governador do estado ou o governador do Distrito Federal cometer crime comum, competência STJ. Mas se porventura o crime praticado por esse governador for um crime de responsabilidade, a gente pergunta, de quem é a competência? Aí a Constituição, ela prevê a constituição de um tribunal especial misto, tá bom? E como é que seria esse tribunal especial misto? Imaginemos que fosse o governador do estado de Ceará, que ele viesse a cometer um crime de responsabilidade. Então quem vai julgar ele?
esse Tribunal Especial Misto. Esse Tribunal Especial Misto vai ser formado por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará e 5 membros do Legislativo, 5 membros da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. E a presidência vai ser do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. 5 desembargadores, 5 deputados estaduais, e eles julgariam o governador do Estado de Ceará por crime de responsabilidade, tá certo? Agora, se for para crimes, né? Para crimes de comuns e de responsabilidade do STJ, aí nós temos desembargadores, tá bom? Qualquer desembargador cometer um crime comum ou um crime de responsabilidade, tá certo? A competência é do STJ para julgar, tá certo? Também ministros ou membros, né, membros dos tribunais regionais do trabalho, membros dos tribunais regionais eleitorais, membros dos tribunais regionais federais, tá certo? Membros dos tribunais de contas do Estado, conselheiros dos tribunais de contas do município e qualquer representante do Ministério Público Federal, tá bom? Com exceção, é claro, do PGR. Tá bom? Então, esses agentes que eu falei para vocês, repetindo, né? Qualquer desembargador do Tribunal de Justiça, qualquer membro do Tribunal Regional Federal, qualquer membro do Tribunal Regional Eleitoral, qualquer membro do Tribunal Regional do Trabalho, qualquer membro dos Tribunais de Contas dos Estados, qualquer conselheiro do Tribunal de Contas do município, nós temos ainda alguns estados que têm, tá bom? E qualquer membro do Ministério Público Federal. Aí, neste caso, nós estamos diante da competência do STJ, tanto para crime comum, como para crime de responsabilidade. Tranquilo? Dúvidas até aí? Qualquer dúvida que tenha, vocês podem sim tratar comigo no Tira Dúvida da Noite, tá bom? Professor, o senhor não falou dos deputados estaduais, tá certo? Os deputados estaduais, se for por crime comum, tá certo? Vai depender da competência, né? Depende da natureza da infração. E poderá responder pelos tribunais estaduais, tribunais de justiça estaduais, poderá responder pelos tribunais regionais federais, tá certo? Vai depender do crime, tá bom? Agora, se for crime de responsabilidade, aí ele vai ser julgado pelas assembleias legislativas. Entendeu? Deputado estadual. Deputado estadual cometeu um crime comum. Aí você vai lá para a natureza da infração. Tá bom? É crime de natureza dos tribunais de justiça? É crime de natureza dos tribunais regionais federais? Ele vai responder dessa forma. Olha, se ele cometeu um crime de responsabilidade, aí quem vai julgá-los são os seus pares das respectivas assembleias legislativas. Prefeitos, idem. Tá bom? Idem. Se o prefeito cometer um crime comum, ele responderá, dependendo da natureza da infração, né? Ou vai para a Justiça Estadual, ou vai para a Justiça Federal, tá certo? Agora, se ele cometer um crime de responsabilidade, aí as câmaras municipais poderão fazê-lo. Se o crime de responsabilidade que ele praticou for um crime próprio, aquele da natureza da sua função, aí vai para as câmaras municipais. É como se fosse um impeachment, né? Agora, se ele cometeu um crime de responsabilidade imprópria, quer dizer, aqueles que não seriam inerentes às suas funções, tá bom?
Aí, nesse caso, ele vai sim para os tribunais de justiça, sem necessidade de autorização da Casa do Povo, ou que seria as câmaras municipais. Juízes, eles vão ser julgados pelos tribunais a que ele está vinculado. Se for o juiz de Quixadá, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tranquilo? MP estadual, idem. Ele vai ser julgado pelo tribunal a que ele está vinculado, tá bom? Com exceção do Distrito Federal, tá bom? O Ministério Público do Distrito Federal, ele não é julgado ele é julgado pelos tribunais regionais federais, pela própria determinação legal, tranquilo? Então pronto, temos aí 55 minutos de aula, puxado aqui, pingando, ó. Calor enorme aqui. E à noite nós estaremos aí à disposição para tirar dúvidas sobre a aula de hoje. Vamos focar na aula de hoje, porque a gente acaba passando para as outras aulas e, enfim, tá bom? A gente acaba sem exaurir o conteúdo que era para ser trabalhado hoje. Mas não tem importância, se você tiver dúvidas sobre as aulas passadas, a gente tira, tranquilo? Tá bom? Então até mais à noite. Qualquer dúvida para avaliar, a gente tira à noite também, tá bom? Abração, saudades, se cuidem.